A paz do Senhor Jesus, coral de adolescentes. Estamos começando então essa segunda aula sobre essa série de estudos sobre o Espírito Santo. E na aula de hoje a gente vai aprender então sobre os nomes do Espírito Santo e sobre os símbolos que representam ele na Bíblia. Vamos lá? Bom, vamos começar então a aula de hoje falando sobre os nomes do Espírito Santo. E há vários nomes do Espírito Santo na Bíblia, mas vou falar alguns principais, porque são muitos. O principal nome do Espírito Santo na Bíblia é Espírito Santo. É o próprio nome, né? Espírito Santo é o nome principal que a Bíblia vai falar várias vezes, vai mencionar várias vezes. Então, é o Espírito Santo. O Espírito, ele é santo. O Espírito Santo é aquele que santifica o homem, que limpa, né, de todo o pecado, que purifica, que tira toda a sujeira, tudo aquilo que desagrada a Deus. Então ele é um Espírito que santifica, ele é um Espírito Santo, um Espírito puro, que não há maldade, não há pecado. Então ele é um Espírito Santo. O próximo nome, então, do Espírito Santo que a Bíblia vai mencionar é Espírito da vida. O Espírito Santo, ele dá vida, então, ao homem, ele dá uma nova vida em Cristo e ele faz o homem viver em novidade de vida. E o Espírito Santo, ele é um alimento espiritual, o alimento que dá vida ao homem. Então, sem o Espírito Santo na nossa vida, nós não temos vida. Então, o Espírito Santo é aquele que dá vida, ele é o alimento, ele é a base que sustenta o crente. O terceiro nome, então, do Espírito Santo é Espírito de sabedoria e de entendimento. Então, o Espírito Santo, ele é um Espírito que dá sabedoria e dá entendimento ao homem. Então, como eu disse na outra aula, o Espírito Santo é um Espírito onisciente, né? Assim como Deus Pai, assim como Deus Filho, ele também é onisciente. Então, ele sabe de todas as coisas. Ele tem o conhecimento de todas as coisas. Então, o Espírito é o Espírito que dá sabedoria. E a Bíblia diz lá em Tiago que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque a todos ele dá com alegria. Então, a maior alegria que o Pai tem é que a gente peça sabedoria para ele. Um personagem muito conhecido na Bíblia por vocês é Salomão. Deus então perguntou para ele: Salomão, o que tu quer? E Salomão, ele poderia pedir várias coisas, né? Ele poderia pedir riqueza, ele poderia pedir fama, glamour. Não, ele não pediu isso, ele pediu sabedoria, porque ele sabia que através da sabedoria a gente consegue todas as outras coisas, todas as coisas serão acrescentadas. E foi o que Deus se agradou tanto desse pedido dele, que foi tão sábio esse pedido, que ele não somente deu sabedoria para Salomão, mas também acrescentou riqueza, acrescentou fama, né, para Salomão, porque todas as outras nações conheciam a sabedoria de Salomão, era tão conhecida por todas as outras nações. A rainha de Sabá foi lá investigar isso e ouviu lá no seu país sobre a sabedoria de Salomão. Então ela foi lá conhecer esse tal rei que é tão sábio, né? Então Deus acrescentou várias outras coisas na vida de Salomão, não somente a sabedoria, porque Salomão sabia que através da sabedoria ele conseguiria todas as outras coisas. O reino de Salomão foi um reino de paz, um reino onde não havia guerras, não houve guerras, porque Deus acrescentou paz no reinado de Salomão. Então, vocês veem como a sabedoria é importante, como a gente deve pedir sabedoria para o Espírito Santo, porque ele é um Espírito que dá sabedoria e que dá entendimento. Então, se vocês tiverem alguma matéria na escola, algumas coisas também da própria Bíblia que vocês estão com dificuldade, que não conseguem compreender, que vocês querem entender, mas não conseguem, peça para o Espírito Santo antes de ler a Bíblia. Fecha os olhos, conversa com o Espírito Santo e diz assim: Espírito Santo, me guia, abre o meu entendimento para que eu possa compreender o que o Senhor quer falar. Então, orem antes de ler a Bíblia, que o Espírito Santo vai guiar vocês, vai ajudar vocês a ter sabedoria e entendimento da palavra. Assim também é na escola. Qualquer matéria que vocês tiverem dificuldade na escola, vocês oram, peça para Deus, antes de fazer uma prova, ora, peça para o Espírito Santo que ele vai ajudar vocês. O outro nome do Espírito Santo na Bíblia é o Espírito da Verdade. O Espírito Santo, ele é um Espírito que nos guia a toda a verdade. E qual é essa verdade?
é a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo, ele nos guia a toda a verdade. A função dele é que a gente chegue ao conhecimento pleno da verdade. Então, ele quer nos guiar para aquilo que Deus nos deixou, que é a palavra de Deus, né? Então, ele é um Espírito da verdade, que o mundo não consegue ver, não consegue enxergar, porque não conhece. Nós temos ele, então, na nossa vida, e é o Espírito da verdade que nos guia toda a verdade, que nos liberta. Às vezes a gente faz algumas coisas que são erradas pensando que são certas, mas aí vem o Espírito Santo para nos corrigir. Olha, tá indo pro caminho errado, isso aí não é o caminho. Tal coisa que você pensa tá errado. Então, o Espírito Santo está aqui, então, para nos guiar a toda a verdade. Ele é o Espírito da verdade. Nele não há mentira, nele não há engano. O próximo nome, então, do Espírito Santo na Bíblia é Espírito de conselho e de fortaleza. O Espírito Santo é um espírito de conselho. Você sabia que existe, então, um melhor amigo que nos aconselha e nos dá conselhos bons? É o Espírito Santo. Se você tiver alguma dificuldade, quer tomar alguma decisão e tá em dúvida, peça para o Espírito Santo te guiar. Espírito Santo, me dá um conselho que eu devo fazer. Então, ele é um espírito de conselho. E o melhor conselho no mundo vem do Espírito Santo. Ele é o melhor conselheiro que alguém pode ter. Então, ele é um espírito de conselho e de fortaleza. Então, o Espírito Santo é o espírito que nos dá força. O Espírito Santo, ele nos dá força tanto física quanto emocional. Peça para o Espírito Santo me dá força. E ele vai te dar a força. O Espírito Santo também é um espírito, a Bíblia diz que ele é um bom espírito. O Espírito Santo, então, ele é bom para nós. Ele é um bom espírito. O próximo nome, então, do Espírito Santo, que a Bíblia vai dizer, é Consolador. É o nome mais conhecido do Espírito Santo na Bíblia, é Consolador. Quando Jesus disse que enviaria um outro Consolador no lugar dele. Então, o Consolador, ele vem da palavra grega Parakletos, que significa alguém chamado, convocado para estar ao lado de outra pessoa. Então, o Espírito Santo foi convocado por Jesus, foi chamado para estar ao nosso lado. Então, o Espírito Santo é o nosso Consolador, aquele que está sempre ao nosso lado, nos consolando, nos ajudando, nos auxiliando em tudo que nós precisamos, tudo que nós temos necessidade. O Espírito Santo está sempre lá quando a gente está triste, quando a gente está feliz, quando a gente está cansado. Então, o Espírito Santo é aquele que está em todos os momentos ao nosso lado. Ele é aquele nosso melhor amigo que não sai do nosso lado. Então, o Espírito Santo é o Espírito Consolador. O próximo nome que a Bíblia vai dizer do Espírito Santo é intercessor. O Espírito Santo é o nosso intercessor, é aquele que intercede a nós a Deus. Então, o Espírito Santo, ele intercede ao Pai quando a gente não consegue orar, quando a gente não sabe se expressar numa oração. O Espírito Santo, ele traduz aquilo que a gente quer falar e leva ao Pai. Então, o Espírito Santo, ele é o nosso intercessor, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, a Bíblia vai dizer. O próximo nome do Espírito Santo, então, para acabar essa parte dos nomes, é Espírito Santo da promessa. Esse é o nome que eu mais gosto do Espírito Santo na Bíblia. Ele é o Espírito Santo da promessa. Isso me faz refletir que Deus é um Deus de promessa, né? Assim como aquele hino que a gente canta no caminho do deserto, meu Deus é Deus de milagres, de promessa. Deus é um Deus de promessa. Você sabia que ele prometeu o Espírito Santo há muito tempo antes de Cristo? Por volta de 400 anos antes de Cristo, o profeta Joel, usado por Deus, profetizou que nos últimos dias seria derramado o Espírito Santo sobre toda a carne. Então, isso é uma promessa do Pai. Há muito tempo Deus prometeu, através de seus profetas, que ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E essa profecia se cumpriu lá em Atos 2, lá no tema do nosso congresso, onde o Espírito Santo desceu sobre os crentes que estavam ali no cenáculo. Não parou lá em Atos 2. Deus continua operando, continua derramando do seu Espírito sobre toda a carne. Então, sobre todas as pessoas, ele continua ainda derramando o seu Espírito. Então, o Espírito Santo é o Espírito da promessa, ele é uma promessa do Pai. O Pai prometeu há muito tempo e ele continua cumprindo a sua promessa. Deus, então, ele é um Deus fiel que cumpre a sua promessa.
E ele prometeu e ele cumpriu e ele continua cumprindo até os dias de hoje. Ele continua derramando o seu Espírito. E agora nós vamos então para a parte dos símbolos do Espírito Santo na Bíblia. O Espírito Santo, ele então tem vários símbolos que representam ele na Bíblia, né? O primeiro símbolo do Espírito Santo na Bíblia é a água. Vocês se lembram lá quando Jesus estava na beira do poço e estava aquela mulher samaritana lá, e aí Jesus pediu água para ela, né? E a mulher samaritana disse: como tu, sendo judeu, pede água para mim, que sou uma samaritana, né? Porque tinha uma rixa naquela época entre os judeus e os samaritanos. Então, a mulher então diz assim, né? Por que tu quer pedindo água para mim, né? E aí Jesus disse: mulher, se tu soubesse a água que eu tenho para te dar, ela é uma água que quem bebe nunca mais voltará a ter sede. Então, que água era essa que Jesus estava dizendo para a mulher samaritana? Estava falando para ela. Era o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele... é aquela água que nem ele disse, que a gente bebe e nunca mais volta a ter sede. O Espírito Santo é aquele que nos sacia. O Espírito Santo é representado então ali por Jesus, naquela fala entre a mulher samaritana, sendo representado então pela água. E a água, qual é o significado dela? A água, ela limpa. Então, por exemplo, quando o chão está muito sujo, somente com água para limpar ele. Quando a gente está com aquele mau cheirinho, né? O que a gente faz? Toma banho. E o que a gente usa para tomar banho? A água. Então a água, ela limpa, ela purifica de toda a sujeira, né? Então a água, essa é a função dela, né? Limpar. Então isso que o Espírito Santo faz com a gente, ele limpa de todo o pecado, de toda a sujeira, né? Deste mundo, de tudo aquilo que nos afasta de Deus. Então ele nos limpa, ele nos purifica. O segundo símbolo do Espírito Santo na Bíblia é o fogo. O fogo é representado várias vezes como sendo o símbolo do Espírito Santo na Bíblia. Lá em Atos 2, o tema do nosso congresso, nós vemos lá que quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles crentes que estavam lá, foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Então, eram vistas labaredas de fogo sobre cada um deles. João Batista, quando ele disse que viria alguém maior que ele disse assim: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas virá um que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o fogo várias vezes é representado como sendo o Espírito Santo na Bíblia. E o fogo, qual é a função dele? É purificar. Esse é a função principal do fogo, tirar toda a impureza. Então, esse é a função do Espírito Santo, nos purificar e tirar toda a impureza. O terceiro, então, símbolo do Espírito Santo na Bíblia é o óleo. Nós vemos o óleo sendo usado no Antigo Testamento para ungir, para consagrar pessoas para uma determinada obra. Então, nós vemos quando Samuel ungiu Saul para ser rei, ungiu Davi para ser rei, então ele sempre usou o óleo. O óleo representava uma consagração, que aquelas pessoas estavam sendo consagradas, estavam sendo separadas para uma determinada obra. O óleo também significa unção, que agora estava descendo uma unção sobre a vida deles, estava recebendo autoridade para que eles cumpram aquilo que eles foram designados para fazer. Então, o símbolo do óleo significa consagração e significa unção. Quando também se ungia reis, se ungia pessoas ali para uma determinada obra no Antigo Testamento, significava também que o Espírito Santo agora estava sobre a vida deles. Então, o óleo representa o Espírito Santo, que o Espírito Santo agora estava ali sobre a vida deles, estava consagrando, estava ungindo eles para uma determinada obra, para um determinado trabalho. O outro símbolo que representa o Espírito Santo na Bíblia é a pomba. Nós vemos isso quando Jesus vai ser batizado por João Batista no Rio Jordão. E lá, quando Jesus estava sendo batizado, nós vemos a Trindade agindo, né? Nós vemos Jesus, o Deus Filho, sendo batizado. Nós vemos o Deus Espírito Santo pairando sobre ele ali, né? Pousando sobre ele como uma forma corpórea de pomba. E aqui
nessa passagem o Espírito Santo vem sobre Jesus numa forma corpórea de pomba. E isso não significa que o Espírito Santo ele é uma pomba, tá? Vocês não se confundem. O Espírito Santo não é um animal, ele não é uma pomba, ele só veio naquele dia de forma corpórea, mas ele não é, ele é uma pessoa assim como nós estudamos na outra aula, ele é uma pessoa e ele é Deus, então nós não podemos nos confundir, ele só veio em forma de pomba. E nós também vemos no céu, né, um brado que era o Deus Pai falando: este é meu filho amado em que me comprazo, em que tenho alegria. Então nós vemos ali o agir da Trindade no batismo de Jesus. E há uma curiosidade aqui, é que no batismo, por que se batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Por exatamente isso, porque no batismo de Jesus nós vimos ali a Trindade agindo. E quando a gente se batiza, a Trindade também age. Ele também está presente no nosso batismo. O batismo o que é? É uma confissão pública de que você está ali aceitando Jesus. Está entregando sua vida para uma nova vida em Cristo, né? Agora você vai se tornar uma nova criatura. Morrer para este mundo e viver para Cristo agora numa nova vida em Cristo. Então é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque nós precisamos do agir da Trindade em nossas vidas. Nós somos batizados em nome do Pai porque o Pai nos escolheu. Antes da fundação do mundo, o Pai nos escolheu. Então, nós só estamos aqui, só conhecemos a Jesus porque o Pai nos escolheu um dia. E nós somos batizados em nome do Filho porque o Filho morreu por cada um de nós e ressuscitou por nossos pecados, né? Ele morreu pelos nossos pecados, ele se entregou livremente por nós, né? Então, se não fosse Jesus morrer naquela cruz, né, se sacrificar por nós, nós não teríamos vida hoje, né? Nós seríamos condenados para sempre. Mas Jesus morreu naquela cruz por nós, ressuscitou e nos deu uma nova chance de viver, né? Então, nós somos batizados em nome do Pai, porque Ele nos escolheu, em nome do Filho, porque o Filho se entregou livremente por nós, e em nome do Espírito Santo, que nos convence de todo o pecado. Então, o Espírito Santo, sem o agir dele na nossa vida, também não conseguimos, porque, como eu disse na outra aula, a Trindade ela age tão unida. Eles são unidos para nos salvar, né? Deus, Pai, envia seu Filho, né, por amor à humanidade, ele entrega, ele nos escolhe, ele entrega o seu Filho. O Deus Filho se entrega livremente, porque ele também tinha a opção de, não, vou ficar aqui, não vou descer, não vou morrer por nenhum daquelas pessoas, não. O Deus Filho, então, ele se entrega livremente, por amor a nós também. E o Espírito Santo, então, vem para nos convencer de todo o pecado, nos convencer de todo o plano da salvação. Então, só somos batizados porque a Trindade age em nós, né? Deus nos escolhendo, o Filho se entregando e o Espírito Santo nos convencendo, então, de todo o pecado, dando continuidade à sua obra que um dia Jesus veio fazer. Então, ele nos leva ao arrependimento, o Espírito Santo nos convence de todo o pecado e por isso que nós somos, então, batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque a Trindade age em favor da salvação do homem. E voltando então ao batismo de Jesus lá, então o Espírito Santo vem em forma corpórea de pomba. E por que pomba, né? Porque o significado da pomba é pureza. Então, isso que significa? Então, o Espírito Santo ele é puro, ele é santo, então nele não há pecado, nele não há maldade, o Espírito Santo ele é santo e ele nos santifica, então ele nos purifica. Esse é o símbolo da pomba, né? Pureza. Por quê? Porque o Espírito Santo ele é puro. Outro símbolo do Espírito Santo na Bíblia é o selo. O selo lá na Bíblia significava um sinal de propriedade, que alguém era proprietário de tal coisa, então possuía determinada coisa. Então ele usava o selo para dizer que aquilo era posse dele, que aquilo pertencia a ele. Então o selo na Bíblia significa marca. O selo era como se fosse uma assinatura de tal pessoa. Isso aqui é meu, tá aqui assinado. Então o selo é como se fosse uma assinatura, como se fosse uma marca, de propriedade, que tu estava dizendo que aquilo ali era propriedade sua. Então
esse é o significado do Espírito Santo também. Ele é o selo da promessa. Ele é a marca de Deus em nós, a marca da promessa do Pai em nós. Então, quando nós temos o Espírito Santo agindo na nossa vida, nós somos marcados por Deus. Através do Espírito Santo, ele é a marca de Deus em nós. Então, significa que nós pertencemos a Deus, que nós somos propriedade de Deus, que Deus é o nosso proprietário, que Deus é o nosso Senhor. Então, o Espírito Santo está ali como marca de Deus em nós, que nós somos propriedade de Deus. E é assim que Pedro vai lá falar na sua carta, né, que nós somos propriedade exclusiva de Deus. O último símbolo que a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo está representado é o vento. Então, lá em Atos 2, voltando ao nosso tema do congresso, lá em Atos 2, quando veio o Espírito Santo, a Bíblia diz que primeiro veio um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que eles estavam sentados. Então, o Espírito Santo é representado como vento. Por que como vento? Porque o vento a gente não consegue enxergar ele, né? Nós não conseguimos enxergar, mas conseguimos sentir o vento. Então, o Espírito Santo, nós não conseguimos enxergar ele, não conseguimos ver ele, mas podemos sentir ele no nosso coração. O outro propósito do vento, a outra função do vento, é que o vento, quando ele sopra para uma determinada direção, tudo vai para aquela determinada direção que o vento sopra. Então, nós somos guiados por aquele vento, né? Nós somos direcionados por aquele vento. E assim é o Espírito Santo. Ele nos direciona para uma determinada direção, nos posiciona, ele nos leva para o caminho de Deus. Então, ele nos leva para a direção certa, para o caminho certo, para o alvo certo. Então, essa é a função também do Espírito Santo. Esse é o significado do vento. Ele nos guia, ele nos direciona e nós podemos sentir ele, não podemos enxergar, mas podemos sentir. E assim é com o Espírito Santo. A gente não consegue enxergar ele, mas conseguimos sentir e assim ele nos direciona para o caminho certo. Então, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe e até a próxima aula, que a próxima aula a gente vai estudar sobre as funções do Espírito Santo. Deus abençoe e a paz do Senhor.